Você está tendo crises de pânico, picos de ansiedade e não sabe o que fazer? Fica aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar algumas estratégias muito eficientes para esses momentos de desespero depois da vinheta. Oi, eu sou a psicóloga Tainá Escuia e aqui, nesse canal, eu falo sobre diversos aspectos de saúde mental. Então, se você já gosta desse assunto, se inscreve aqui para você não perder nada, beleza? Se você está tendo crises de pânico, uma das coisas que eu acho super importantes e que eu trabalho muito no atendimento clínico é identifique o primeiro sintoma. Muitas pessoas começam a ter aumento súbito da ansiedade, mas elas não conseguem identificar qual é o primeiro sintoma que aparece. E aí, no processo de autoconhecimento, algumas pessoas já conseguem identificar isso. Então, por exemplo, pensa aí na sua trajetória, ok? Quando você começa a sentir um aumento de ansiedade, como é que você percebe o seu corpo? Tem gente que diz que começa a perceber um repuxar na nuca, uma dor de cabeça, um enjoo, uma tontura. Você pode não ter clareza do primeiro sintoma, mas tem alguma coisa no seu corpo que diz pra você que você tá ficando mais ansioso, não tem? Esse pode ser o primeiro sinal ou o primeiro sintoma de que você já precisa, a partir desse momento, intervir e fazer algo. Então, antes da pessoa começar a ter ali os sintomas mais intensos, quando ela começa a ter alguns sintomas específicos, ela já consegue fazer alguma coisa para que esses sintomas não se intensifiquem. Então, se você não sabe qual é o primeiro sintoma, já fica aí a primeira estratégia. Comece a se perceber. O nosso corpo fala com a gente e muito provavelmente o seu corpo está falando com você o tempo inteiro. Então, qual é o sintoma inicial que começa a surgir quando você se percebe mais ansioso? E aí, se você ainda não sabe, esse é o caminho inicial. Eu quero que você pense sobre isso. Agora, se você já sabe, eu começo a ficar enjoado, eu começo a ficar com uma tontura, alguma coisa assim, então a gente vai para nossa segunda estratégia. Vá para um lugar tranquilo e seguro. Acontece que muitas vezes as pessoas começam a ter um pico de ansiedade quando elas estão no ambiente de trabalho, quando elas estão no transporte público, quando elas estão em algum lugar muito movimentado. E aí, se você insiste em ficar nesse ambiente, esses sintomas que você começa a sentir começam a se intensificar. Quando eu estou num ambiente com muitos estímulos, fica mais difícil que eu me perceba e que eu consiga fazer algo em relação ao que eu estou sentindo. Então, se você está num ambiente de trabalho, se você está na faculdade, no colégio, enfim, esse ambiente que você está tem muitas pessoas, então assim, vá para um lugar mais tranquilo, vá para um lugar mais calmo. Então, pega, sei lá, o seu colega de trabalho, sua colega de trabalho, não estou me sentindo muito bem, vamos ali comigo, sabe? Sai do ambiente principal, sai daquele ambiente que tem muita gente. Então você vai para um ambiente mais isolado, mais tranquilo, mais calmo. E aí, a partir disso, a gente vai para nossa terceira estratégia. Respire. Exatamente. Existem várias técnicas que algumas pessoas fazem quando elas estão no momento de crise de ansiedade. Então vamos relembrar. Você já consegue identificar o primeiro sintoma, você já consegue sair do ambiente movimentado, você vai para um ambiente mais calmo. Se tiver alguém com você, agarra essa pessoa, leva essa pessoa junto com você, para que ela fique ali e te dê apoio. É muito importante que a gente tenha apoio nesses momentos. E a terceira coisa é fazer um exercício de respiração. Tem gente que, que exercício que eu faço? Se você não sabe nenhum exercício, vai saber agora, porque eu vou te passar. Mas, a gente só precisa se perceber o nosso corpo, sabe? Então, às vezes, você não precisa de nenhuma técnica mirabolante. Então, respirar profundamente, inspirar e expirar. Profundamente. Você vai fazer esse exercício de encher o seu pulmão de ar. Às vezes a gente pode colocar a mão na barriga, coloca a mão aqui no seu tórax, no seu peito. Você vai sentir encher os dois. Enche tudo. Você vai sentir que cresceu aqui, que a sua barriga também encheu. E depois você vai só expirar. Deixar sair todo o ar. Tá, eu não sei se eu consigo fazer isso, então vamos para uma técnica? Existem algumas, tá? Existe a técnica 4, 7, 8. Você vai inspirar contando até 4, você vai segurar a sua respiração contando até 7
e você vai soltar o ar contando até 8. Eu vou fazer com vocês, vamos lá? Mais uma vez. Expirando. De novo. Se você conseguiu fazer comigo, acho que você já sentiu que dá para dar uma aliviada. Qual é o ponto? Quando a gente consegue focar na respiração, muitas vezes a gente consegue esquecer um pouco os sintomas e as vozes da nossa cabeça. Quando a pessoa começa a ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, é muito comum que vários pensamentos ruins começam a aparecer na cabeça dela, como por exemplo, isso nunca vai passar na minha vida, até quando eu vou viver com isso? Eu atrapalho todos os rolês que eu tenho para fazer, a minha vida tá um caos. Enfim, eu não consigo fazer nada sozinha, eu não consigo fazer nada direito, as pessoas estão olhando para mim. Então, quando a pessoa ela tá com esses momentos, tudo isso vai se intensificando. Então, o objetivo é, quando a gente sai do ambiente ali com muitos estímulos e consegue fazer esse exercício de respiração, eu consigo muitas das vezes ir voltando ao meu estado ali de percepção do meu próprio corpo e acalmando a minha mente. Agora, então, eu vou compartilhar com vocês a estratégia do quadrado. A gente vai fazer a respiração como se a gente estivesse imaginando um quadrado na nossa cabeça. Às vezes tem paciente que chega e quando a gente vai fazer uma técnica de respiração, a pessoa fala, mas eu não consigo, eu fico mais, parece que eu fico mais ansiosa, ou me dá falta de ar. E aí uma coisa que eu comecei a perceber é que às vezes a pessoa ela não dá o tempo de segurar o ar. Então não é essa coisa de inspirei, expirei, inspirei, expirei, não é isso. Você precisa dar o tempo ali segurando esse ar. E aí quando eu comecei a fazer essa estratégia do quadrado, eu senti que melhorou um pouco mais, né? Então, o que eu tenho aqui não é bem um quadrado, é um retângulo, mas a gente consegue fazer essa estratégia. Então, vocês vão imaginar um quadrado aqui e a gente vai fazendo isso em 4 tempos. Então, aqui eu vou inspirar, aqui eu seguro, aqui eu expiro e aqui eu seguro. Vamos lá? É assim, inspirou contando 4. 1, 2, 3, 4. Segura contando 4. 1, 2, 3, 4. Expirou contando 4. 1, 2, 3, 4. Segurou contando 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer com vocês agora, contando aqui com a minha mão, tá? Inspirou. Depois que você faz isso, você pode começar a respirar normalmente, tá? Inspira, enche bem o pulmão e expira. Se você fez esse exercício comigo e você já sentiu diferença, coloca aqui no comentário para eu saber se esse vídeo já te ajudou. Tá, mas e aí? Eu não tô conseguindo me acalmar. Bom, se você faz uso de alguma medicação SOS, o que é medicação SOS? Se você faz acompanhamento com um médico, com um psiquiatra, provavelmente você tem um remedinho que ele falou para você usar ou ela falou para você usar nos momentos de crise. Então, você pode tomar ali a sua medicação conforme a prescrição do seu médico. Então, se você já tem um acompanhamento, é importante que você ande com essa medicação na sua bolsa. Caso aconteça esse momento e você não consiga se controlar,
você toma medicação. Agora, se você não tem medicação, se você não faz tratamento, você vai precisar ir para emergência. Então, é muito legal que você tenha alguém que possa ir com você. Então, se você tem um plano de saúde, vá na emergência do seu plano. Ah, não tem, então vá para a UPA. Muito provavelmente lá pode ser que você receba alguma injeção, enfim, para que você saia do momento da crise. Agora, também é importante que você faça algo pós-crise. Então, contactar a pessoa que te acompanha, contactar o seu médico, falar com ele o que aconteceu, falar com o seu psicólogo que te acompanha, e aí vocês vão conseguindo ali elaborar melhor as estratégias para que vocês possam conseguir lidar com essas situações. A quinta coisa importante a ser feita é descansar. Após uma crise, é muito comum que as pessoas fiquem exaustas. Então, respeite o seu corpo, respeite o tempo de recuperação do seu corpo. E claro, que você procure algum profissional para te acompanhar. Tem muitas pessoas que priorizam apenas o acompanhamento medicamentoso. Só que, em caso de ansiedade, a gente precisa de um acompanhamento múltiplo. Eu também já falei sobre isso aqui no canal. Então, se você ainda não tem um psicólogo para chamar de seu, tem link aqui na descrição do vídeo de como você entrar em contato com a minha equipe. A sexta coisa a ser feita é: conte com a sua rede de apoio. Conte para as pessoas que você confia, que estão próximas, para os seus familiares, o que está acontecendo com você. Ah, eles não vão entender. Tem um monte de vídeo aí que a gente encontra, inclusive vídeos aqui no próprio canal, que você pode mandar explicando o que acontece nessas situações. Mas é muito importante que você verbalize, que você expresse os seus sentimentos, que você explique o que acontece. Explique o que você precisa durante uma crise, para que assim as pessoas saibam como intervir. Acontece que muitas vezes as pessoas ficam num estado de crise de pânico, as pessoas em volta não sabem o que fazer, elas ficam desesperadas, e aí a pessoa que está numa situação de crise, ela fica pior. Isso reforça o que eu falei para vocês, do quanto é importante a gente estar num local mais tranquilo. Porque você imagina, você tá num lugar ali, tendo todos aqueles sintomas, e aí vem um monte de gente que fica mais desesperado ainda. Assim não dá, né? Então é importante que você comunique para as pessoas que estão mais próximas a você o que está acontecendo, para que elas saibam que esses sintomas são comuns, são esperados, que não tem nada descontrolado acontecendo, e que elas consigam ali ser um suporte, que elas consigam te acalmar e não te desesperar mais ainda. Então é muito importante se comunicar com as pessoas ao seu redor, o que está acontecendo com você. Outra coisa super importante é: continue participando das suas atividades. Não se isole. Às vezes um paciente chega para mim e fala: ah, eu não quero mais sair, eu tô evitando essas situações, eu tô evitando os locais com muitas pessoas, porque eu tenho medo de ter uma crise no meio de todo mundo. Eu sei que esse é um sentimento muito comum, mas isso só faz com que a gente evite esses lugares, isso só faz com que a gente deixe de viver a nossa vida. E existem estratégias para que a gente possa lidar com essas situações. Uma coisa que eu gosto de compartilhar é: se você vai sair para um rolê que tem um monte de gente, compartilha com alguém ali de confiança, um namorado, namorada, um amigo mais próximo. Conta o que está acontecendo, conta para essa pessoa assim: olha, eu vou combinar com você um sinal, se eu não estiver me sentindo bem, a gente pode se afastar, sabe? Vamos pensar numa estratégia do que a gente pode fazer, justamente para que vocês não tenham que evitar os lugares que são legais, para que vocês continuem vivendo a vida e que essas situações não paralisem vocês. Então, pensar numa estratégia assim como essa: então vou comunicar alguém, a gente vai sair, a gente vai fazer a estratégia e tal, pode ser muito bom. Inclusive, eu tenho pacientes que começaram a ter ali os sintomas iniciais quando estava no meio de muitas pessoas, em show e tudo mais. A pessoa percebeu, né? Tinha ali um companheiro, já sabia o que fazer, saíram, foram para um local mais tranquilo, com menos pessoas, e ali conseguiram fazer o exercício de respiração, pronto. Se acalmou, voltou novamente pro rolê. Então, assim, a gente não precisa evitar os locais, mas a gente pode ir com um plano, com uma estratégia elaborada. E lembre-se, isso passa.
Mas a gente não pode ficar de braço cruzado e esperando, certo? Porque se a gente não fizer nada, as crises vão continuar acontecendo cada vez mais intensas. É necessário procurar suporte psicológico, é necessário procurar suporte médico. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, deixa aqui um comentário para eu saber se foi legal, se não foi, quais foram as suas experiências. E já compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também está precisando, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau!